Bom dia, muito obrigado por ter tomado café conosco e também, mais importante, hoje vamos tomar café com Cristo e estudar a Palavra de Deus. E vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 27, nós estamos estudando esse pequeno salmo que fala sobre a segurança, que nós temos em Cristo Jesus, superando a insegurança do futuro incerto. Então nós estamos passando por alguns momentos de incerteza, mas nós aprendemos através da vida de Davi como que mesmo nesses momentos nós podemos tirar certeza em algumas verdades bíblicas. E nós vamos fazer a leitura hoje, versículo 11 até o final do capítulo. Então leia comigo, acompanha ali onde que está e vamos ler a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, Salmo 27, versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsos testemunhos contra mim e os que inspiram crueldade. Pereceria, sem dúvida, se não cresces que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então nós vimos como Davi está passando por um momento de golpe de estado. E ele estava com muita insegurança no fato de amanhã o que iria acontecer, ser no dia seguinte, porque ele estava cercado pelos inimigos. Nós vimos aqui nesse capítulo como que ele estava passando por um momento de muita incerteza e ele tinha motivo de ficar inseguro e medroso. Mas nós entendemos como Davi, versículo 1, ele mostra muita confiança. E mesmo até o final desse pequeno capítulo, ele mostra como que ele estava não olhando para as circunstâncias, mas ele estava olhando para o Senhor. Ele diz, versículo 1, o Senhor é a minha vida, é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então ele estava contemplando na grandeza de Deus. Veja o versículo 4, a Bíblia diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, inquirir no seu templo. Então, ele não estava olhando nos exércitos, nos inimigos, mas ele estava olhando do Senhor, contemplando na grandeza do seu Deus. Alguém disse que a verdadeira coragem não é não ter medo de nada, mas é enfrentar o perigo mesmo com medo. Então, mesmo com insegurança, nós temos que ir em direção ao Senhor, ir para frente, avançar. E quais as causas que levou essa insegurança na vida dele? Então, ele mostra aqui que são as mesmas causas que nos levam a inseguro. Então ele fala, versículo 2 e 3, sobre o diabo, seu inimigo, que muitas vezes quer manipular e nos controlar através de medo, através de insegurança. Ele fala no versículo 9 sobre a dúvida, incerteza, que muitas vezes nos deixa inseguro. E nós vimos, versículo 10, ele fala sobre desamparo dos seus pais. E às vezes é o desamparo que nos deixa medrosos e inseguros, desabrigados. Mas ele fala, versículo 11 e 12, sobre desconhecido, que muitas vezes nos deixa inseguro. E daí, como que ele conseguiu superar a insegurança? Como que ele conseguiu lidar com essa situação? Então, primeiro, ele reconhece que é o Senhor que é a sua luz. Ele diz, versículo 1, o Senhor é a minha luz. Então, é a luz que ilumina o meu caminho. E Deus quer que nossa vida seja uma luz nesse momento de escuro,
Nós estamos passando um momento muito escuro do nosso país, do mundo inteiro. Que Deus quer que o seu povo seja luz e sal aqui nesse mundo, nesse momento, para mostrar a esperança que há em Cristo Jesus para um mundo desesperado. A própria palavra de Deus diz que devemos estar sempre preparados para responder com mansidão sobre a esperança que nós temos em Cristo Jesus. O Senhor é a minha luz, mas o Senhor é a minha salvação, como ele diz aqui. Medo pode controlar a pessoa e até levá-la a tomar decisões erradas. Às vezes, por insegurança, a pessoa não se envolve. Às vezes, por insegurança, a pessoa se casa com a pessoa errada. Às vezes, por insegurança, a pessoa, às vezes, não toma a decisão, porque está com medo do que as outras pessoas vão pensar. E, às vezes, impede a pessoa a tomar a decisão mais importante, é que receber Jesus como Salvador pessoal. A salvação nos dá a certeza da presença de Deus, meu amado. Como diz em Hebreus capítulo 13, versículo 5, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não deixarei, nem desampararei. Mas o versículo seguinte diz, e assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador. Não temerei o que me possa fazer o homem. Veja em Deuteronômio capítulo 31 e versículo 8, uma passagem muito preciosa, que nos diz, o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Nós já vimos essa semana aquela frase, não temas. Nós encontramos 365 vezes na Bíblia, uma vez por cada dia do ano. Deus quer que nós lembramos que não há motivo de ficar medrosos, inseguros, independente do que você tem feito. Ao aceitar Jesus como seu Salvador, Ele estará contigo, Ele está ao nosso lado, Ele é a nossa salvação. A salvação nos dá a certeza da presença de Deus, mas nos dá a certeza do poder de Deus sobre o pecado e sobre Satanás. Nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Como a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Em Cristo Jesus nós não somos mais escravos de Satanás, mas somos libertos. O nosso Salvador venceu o pecado e nos dá força para também vencermos contra as investidas do inimigo. A salvação nos dá esse poder para vencer os vícios, os pecados, as garras de Satanás. Ele quer te libertar e Ele quer transformar a sua vida. Mas também na salvação nos dá a vitória sobre o medo da morte. Quantas pessoas vivem com medo de morrer? Eu lembro quando eu era criança, muitas vezes deitava a cabeça no travesseiro e fiquei imaginando o que acontecerá se eu não acordar. Onde estará a minha alma? Onde estará a minha vida? O que acontece depois da morte? A palavra de Deus nos ensina o que acontece depois da morte. A Bíblia diz que há ordenado ao homem morrer uma vez e depois disso, juízo. Então nós temos apenas uma vida para tomar a decisão mais importante e aceitar Jesus como seu Salvador. O Messias que merecia a vida, contudo ele morreu a morte que era nossa. O salário do pecado é a morte, mas Jesus morreu por nós. Que maravilha! Jesus recebeu o nosso salário, a morte, e nos deixou o melhor presente de todos, que é a vida eterna, a salvação. Mas você não precisa ter medo da morte. 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia fala sobre a nossa vida. Quando chegar o momento da morte, a Bíblia diz, quando isto é corruptível se revestir da incorruptível, isto que é imortal se revestir
da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele realmente nos dá a vitória sobre o medo de morrer. Graças a Deus a morte não podia segurar Jesus no túmulo, porque Jesus venceu a morte. Aquela palavra aguilhão dá a ideia de uma agulha, né? Um pecado, né? Mas Deus tirou essa agulha, Ele tirou o aguilhão da morte, para que você não precisa ter mais medo da morte. A história de dois homens que viviam ao mesmo tempo, e esses dois homens, um era ateu, e ele era um francês, e ele era muito famoso na época dele, chamava-se de Voltaire. E ele é um filósofo ateu. Ele gastou a sua vida inteira dando palestra contra a crença em Deus. Ele levantou a Bíblia nas suas palestras e ele dizia: daqui 100 anos esse livro será esquecido, será ultrapassado. Esse livro é antiquidade, é um livro antigo e não mais é revelante para nossos dias atuais. Quando aquele homem morreu, ele morreu de uma doença venérea. E a sua enfermeira era uma crente, uma mulher de Deus. E ela disse, depois da morte dele, ela disse por todo o dinheiro da Europa: eu não quero mais ver um incrédulo morrer. Ela disse que durante a noite ele gritou por perdão. Ele morreu com muitos gritos. E as últimas palavras que ele falou foi registrado por essa enfermeira. Quando ele estava no leito da morte, ele disse: eu estou abandonado por Deus e pelos homens. Eu vou para o inferno. Ó Nazareno, tu vencestes. Ó Cristo, ó Jesus Cristo. Interessante, a última palavra que saiu dos seus lábios foi o nome de Jesus, aquele que ele negou durante sua vida inteira. Mas interessante, na mesma época morreu um outro homem. Ele era o evangelista. Ele se chamava de D.L. Moody. Morreu em 1899. E no momento que ele deixou esse mundo, foi registrado as suas últimas palavras. Ele estava morrendo de uma doença e ele até pediu para a enfermeira não lhe dar mais remédio, porque ele queria que nada retinha a sua saída desse mundo. E ele disse as seguintes palavras: a terra recua, os céus estão abertos. E com um sorriso ele disse: Deus me chama. É isso a morte? É uma bênção, é suave, é gloriosa. Não me retenha. E ele fechou os olhos aqui no mundo e acordou no céu. Meu amado, a única explicação é a graça de Deus. A salvação tira o medo da morte. E você? Você está com medo, insegurança? Está com medo de morrer? Jesus, ele te oferece a vida eterna. Jesus, quando ele morreu, ele disse: está consumado. Como a Bíblia diz, está ordenado ao homem morrer uma vez e depois disso o juízo. A pergunta é: como você morrerá? Como aquele primeiro homem ou como o segundo homem? Será muito tarde também para você? Quais serão suas últimas palavras? Tomara que você está preparado para encontrar com Deus. Ele quer te dar a segurança da salvação. Nós vamos tomar um momento de reflexão e ouvir uma música. E
e deixe que Deus fale ao seu coração. E vamos conversar com o Senhor nesse momento. Tenha um bom dia e Deus abençoe você.